Olá, meus amigos, sejam sempre bem-vindos. Eu me chamo Arapão Beltrão, sou professor de Direito Tributário e estou aqui no De Olho na Questão para dividir alguns comentários e ilustrações a partir das súmulas que os tribunais produziram em termos de matéria tributária. E nesse ponto, claro, queria convidar não só para que acompanhem esse nosso vídeo, mas também todos os outros que nós estamos aí divulgando em relação às súmulas tributárias que foram produzidas. Mas nesse ponto, eu estava querendo aqui trazer esse comentário, um comentário importante sobre a súmula 160 do Superior Tribunal de Justiça, que aparentemente ela diz de maneira natural algumas constatações, mas tem um conteúdo implícito muito importante. Porque, veja, ela vem dizendo para todos nós que seria defeso, proibido, portanto, na verdade, vedado e, consequentemente, não autorizado, que o município atualize, mediante decreto, num percentual superior ao índice oficial de correção monetária. Na verdade, o ponto central e absolutamente decisivo para esse nosso comentário diz respeito a um grande contexto que destaca-se nessa parte aqui, onde ele está dizendo, olha, entender ali uma forma de emprego de decreto, portanto, de um ato infralegal, para que pudesse dispor sobre determinado assunto, não. Nesse ponto, a gente tem que entender qual é o campo de atuação em cima de cada um desses aspectos. E eu falo isso porque, veja, parece um tanto quanto natural que a gente está girando em torno, portanto, da ótica da legalidade. Até poderia destacar de maneira bem clara a todos vocês, que se a gente for parar e pensar qual é o grande razão de ser dessa súmula, o grande fundamento da súmula é a gente entender que a gente está debatendo à luz de uma ótica de legalidade, e essa lógica de legalidade tentando perceber, peraí, só quem tem apenas a lei em seu sentido estrito é que pode aumentar atributos. Esse é um destaque que a gente pode fazer o tempo todo. É que nesse trilho, quando a gente pensa sobre isso, vale também uma atenção para lembrar que no Código Tributário, quando ele vai disciplinar a lógica da legalidade, por meio do artigo 97, ele reforça, só a lei aumenta atributos. Só que lá no parágrafo, ele vem dizendo, olha, parágrafo 2º, para falar a verdade, é autorizado que você possa fazer a atualização monetária das bases de cálculo sem necessariamente pensar lei. Porque sempre pensamos que a ideia de correção monetária ali não significava aumento, e sim mera recomposição de um valor primitivo a partir, claro, do processo que se diga, portanto, afundado na lógica ali da correção monetária. E que nesse ponto, claro, vejam, o que acontecia ao longo dos tempos, né? Vinham os municípios e falavam de maneira muito clara, então não estou aumentando nada, eu estou só recompondo aqueles valores. E aí, nesse debate nacional, ainda por conta até da herança inflacionária que nós carregamos do nosso passado, havia toda aquela necessidade de identificar o seguinte, para lá. Vamos entender qual é o limite da atuação, portanto, dessa correção monetária que não exige lei, E nesse contexto, a resposta sempre foi, não, dado que a correção monetária não exige lei, vamos entender que ela tem que estar dentro do índice oficial de inflação. E aí é que vem todo aquele fundamento do que nós estamos falando, a lógica relacionada à súmula que dizia de maneira muito clara, olha, então o decreto é possível? É. Possível em que contexto? Dentro daquele processo de atualização. Pegar o valor que está cadastrado para fins do imposto e, de alguma maneira, identificar que desse cadastro para fins de imposto, você poderia, portanto, empregar ali, no caso da atualização, aí sim um processo de atualização, mas respeitando o índice oficial de inflação. Qualquer coisa que ultrapasse esse índice oficial de inflação, na verdade, é aumento disfarçado de correção monetária. Insisto que da época inflacionária, e nessa verdade essa súmula aqui pega muitos casos, inclusive ainda pré-plano real, onde os municípios vinham colocando ali índices percentuais e valores, quando todo mundo ia ver, não tinha nenhum tipo de referência, nenhum tipo de base para entender se aquelas coisas eram possíveis ou não. E, consequentemente, a resposta que todo mundo sempre lançou foi não pode. Olha aqui, não pode. E aí me explicito mais até claramente, não só nesse fundamento de uma legalidade, mas até nas decisões que fundaram aquela lógica da súmula. Então, reconhecendo, por exemplo, casos como esse, veja, é natural que você possa ter um emprego do decreto ou de qualquer ato do executivo que diga respeito a um percentual ali de atualização. Mas isso tem que ficar efetivamente adstrito ali a esse percentual de inflação, ficar adstrito a esse percentual que nós poderíamos reconhecer ser o índice oficial de inflação.
qualquer coisa que não reflita a inflação não pode ser entendido como mera correção monetária, não pode ser entendido como mera atualização. Passaria a ser um aumento de tributo e, consequentemente, completamente vedado dentro da nossa lógica jurídica tributária, no qual o princípio da legalidade diz que só a lei pode aumentar tributo. Então, essa explicitação a gente encontra aí de maneira bem confortável, permitindo, claro, que a gente continue não só utilizando aquela súmula de 160 ainda para resolver os problemas daquela vida inflacionária que um dia houve no país, mas inclusive para padrões atuais, que orientam de maneira muito clara ao Poder Executivo, dizendo o seguinte: olha, você só pode fazer qualquer revisão de valor, no caso do IPTU, se estiver dentro do índice oficial de inflação, e isso, claro, considerando que o Executivo queira fazer por ato próprio. Qualquer modificação que envolva simplesmente ultrapassar esse índice oficial de inflação é considerado aumento de tributo e, portanto, só por lei pode fazer. Então, esse é o cenário que a gente convive a partir da súmula de 160. E até em face disso, vejam, a gente consegue ficar aqui de olho nas questões. Olha aqui, claro, no âmbito do município ali, efetivamente, uma abordagem nisso, ele queria correta. Serviço de remuneração pública, remunerar por taxa? Não, a gente já sabe que não pode. Súmula vinculante, inclusive. Aí vejam aqui na letra B é facilmente identificado. Olha, ele queria correta, defeso ao município atualizar o IPTU mediante decreto em percentual superior ao índice oficial de inflação, ao índice oficial de correção monetária. Então a gente encontra, claro, depois da questão assim completa, mas a gente encontra sempre abordagens nesse sentido para lembrar, olha, está lá, o contexto e o conteúdo da súmula 160 bem nos inspiram a esse sentido. E só para a gente ficar ali reforçado, vamos ver mais uma questão? Olha aqui comigo, por favor, de olho na questão. Olha só, pensando ali, uma pergunta também que foi traduzida no campo ali da área municipal. Ele vem ali e fala, olha, ele de novo querendo a correta e de novo jogando aqui na letra A, aquela nossa hipótese, onde reproduz de maneira muito clara o conteúdo e o contexto da súmula 160. Então, que fiquem todos muito confortáveis. O que traz dessa velha súmula do STJ, que ainda continua nos orientando de maneira muito clara, é a demonstração de como eu devo entender a lógica do princípio da legalidade e a explicitação que é contida no artigo 97, especialmente no parágrafo 2º. Combinado? Não deixem de dar uma olhada aí nos nossos outros comentários e, claro, aproveitem tudo que a gente está aqui para disponibilizar a vocês. Bons estudos e até uma próxima oportunidade.